MAC é de Medium Access Control, né? MAC, Medium Access Control, controle de acesso ao meio. Então, isso aqui é para resolver aquele problema do compartilhamento de recursos que eu falei para vocês, né? A rede Wi-Fi, ela é uma rede que a gente chama de canal compartilhado, né? O que é esse canal compartilhado? Você tem um access point, que tem ali aquela área de cobertura, né? E todas as estações sem fio que estão dentro daquela área de cobertura, que podem se comunicar com aquele access point, elas querem transmitir ou receber dados, tá certo? Todas elas estão acessando algum serviço da internet, por exemplo, rodando aplicações diferentes, e elas querem transmitir ou receber dados, né, das aplicações que estão rodando nela, né, em conjunto com as aplicações que estão rodando em outros peers, em outros pares ou em servidores, né. E aí, todas essas transmissões que o Access Point tem que fazer com esse conjunto de estações, essas transmissões elas precisam ser organizadas. Porque o que é que acontece? Se isso for desorganizado, essas transmissões elas vão colidir entre si. Porque, por exemplo, se elas estiverem utilizando a mesma frequência, né, essas estações elas vão estar no mesmo, próximas umas das outras, né, no mesmo espaço geográfico, utilizando a mesma frequência, aí fatalmente elas vão interferir entre si e vai haver as colisões, que a gente chama, né? Colisão é quando um pacote de dados, né, que eu estou transmitindo, né, interfere com um pacote de dados que o meu vizinho aqui está transmitindo também, ou recebendo, né? E aí, tem esses protocolos MAC, né, de Medium Access Control, que vão tentar organizar isso, né, e aí tem diferentes famílias desses protocolos de múltiplo acesso. Tem um acesso aleatório, que é quando o primeiro que foi proposto foi o Aloha, né, e tem o CSMA. São protocolos que existe uma certa liberdade por parte das estações para tomarem a iniciativa de transmitir, tá certo? Elas têm que seguir algumas regras, né? O CSMA tem regras muito mais bem definidas do que o Aloha, né? Eles têm que seguir algumas regras, mas existe sempre a possibilidade de haver uma colisão, porque como você dá uma certa liberdade para as estações tomarem a iniciativa de transmitir seus dados, uma estação ela acaba não tendo muito controle do que a outra está fazendo, certo? E aí, quando não tem muito esse controle, existe a probabilidade das transmissões das duas colidirem, tá? Por isso que a gente chama que é um acesso aleatório, né? O acesso ele vai ser aleatório de acordo com a vontade das estações. Aí tem aquele tipo que é de partição de canal. Quando você pega o seu canal, seu enlace sem fio, e visualiza ele separado em diferentes recursos. E esses recursos, eles são alocados por decisão ou do access point ou por decisão da estação rádio base, no caso do celular. Então, se você estiver utilizando o FDMA, que é o múltiplo acesso por divisão de frequência, você particiona o teu canal sem fio em diferentes frequências e você aloca frequências diferentes para usuários diferentes. E aí você garante que não tem colisão, porque cada um não vai misturar com o outro. Se você estiver usando o TDMA, você faz a mesma divisão, mas agora, além da frequência, você pode dividir no tempo, em slots de tempo. Então, você vai fazendo rodízios, né? Para diferentes slots, você dá a oportunidade de uma estação transmitir. Se você estiver usando o CDMA, você faz uma separação de códigos. Se você estiver usando o OFDMA, é por frequência também, mas são por frequências ortogonais. É uma forma diferente de você formatar os sinais no domínio da frequência, de forma que os sinais fiquem ortogonais, e aí você tem uma eficiência muito maior no uso do espectro. Tá? Então, é um tipo de múltiplo acesso utilizado nas gerações mais novas
né, das redes celulares, né, 4G, 5G, etc. E aí tem também aquela família de protocolos de múltiplo acesso que são de revezamento. No exemplo do token ring, por exemplo, que você pega um token, né, que você vai fazendo um rodízio desse token entre as estações, e a estação que tiver de posse daquele token, ela tem a permissão de transmitir, e esse token ele vai passando de um para o outro. Então, o Wi-Fi, ele usa o CSMA, né, com prevenção de colisão. Né? Então, o que é o CSMA? Né? É o múltiplo acesso com detecção de portadora, né? Carrier sense, ou seja, as estações elas ficam escutando a portadora. O que é que seria essa portadora? Eles ficam escutando o meio de transmissão para saber se tem energia ou não naquele meio. Né? O que é essa energia? É uma energia que ele consegue detectar pelo hardware. Né? Então, quando ele detecta energia no meio, naquela frequência, quer dizer, ele entende que aquele meio está ocupado, que outra estação está transmitindo naquele momento. Então, ele, antes de transmitir, ele detecta se está ocupado ou não o meio, certo? Isso é a principal função do CSMA. E aí depois vem o Collision Avoidance, que a gente vai já entender o que é que ele faz. Então, a questão das semelhanças e diferenças com o CSMA-CD, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O CSMA-CD tem essa figurinha aqui que mostra o seguinte, ó. Se tiver só o CSMA puro, imagina que tem 4 estações A, B, C, D, né, que estão separadas entre si, tá? Então, o B, no tempo T0, ele começa a transmitir, tá? Então, a gente está pegando aqui o exemplo de uma rede local cabeada, usando a Ethernet, tá? Então, é como se essas 4 estações estivessem conectadas pelo mesmo cabo. Então, quando esse sinal ele é transmitido pelo cabo, né, ele viaja nas 2 direções, tanto na direção do A como na direção do C e do D. Vejam que nesse tempo T0, o B começou a transmitir, e nesse tempo T1, que é um pouquinho depois, o D, a estação D, ele também resolveu transmitir. Mas no CSMA, o que ele vai fazer? Ele vai detectar a portadora, ele vai escutar o meio para ver se tem ou não energia. Sendo que essa energia que o B começou a transmitir aqui não chegou ainda na posição do D. Então, nesse momento, ele entende que o meio está desocupado. E aí ele começa a transmitir também. Né? No tempo T1, ele começa a transmitir. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma colisão entre as 2 transmissões. Todo esse espaço aqui, sublinhado, tracejado aqui, é um espaço que houve colisão, interferência entre as 2 transmissões. Se você usar o Collision Detection, você pode ter a mesma situação do B transmitir em T0, o D transmitido em T1, mas eles transmitem e continuam escutando o meio, tá? E aí eles conseguem detectar que houve uma colisão. E a partir do momento que eles detectam que houve uma colisão, eles depois de um tempinho, eles abortam a transmissão, eles param de transmitir. Então, o tempo de colisão, ele é menor no caso do collision detection do que no caso de não tiver nenhum tipo de detecção, tá? Mas aí acontece um probleminha, né? Por que é que, por exemplo, o Wi-Fi não usa o mesmo mecanismo do Ethernet para fazer o CSMA-CD, né? Existem algumas explicações para isso, né? Uma primeira explicação é porque eu falei para vocês que quando a gente tem uma comunicação sem fio, né, a potência de transmissão, a potência de recepção, ela perde força muito rápido, né, com a distância. Então, uma das características que a gente tem em comunicação sem fio é uma diferença de valores muito grande entre potência de transmissão e de recepção, certo? Essa diferença é tão grande que chega a ser na ordem de ordens de grandeza menor, tá?
Então, a potência de recepção, às vezes, ela pode ser 1000 vezes menor ou 10.000 vezes menor do que a potência de transmissão. Tá? Então, tem uma limitação de hardware. Tá? Você construir um hardware capaz de transmitir e porque quando você vai fazer collision detection, você transmite e ao mesmo tempo fica escutando, para ver se na sua escuta você detecta uma colisão, certo? Quando você precisa fazer isso ao mesmo tempo, e com a potência de transmissão e de recepção tão diferente dessa forma, em ordens de magnitude, o hardware que você tem que fazer é mais complicado, então ele se torna mais caro. Então, para você implementar collision detection nas estações Wi-Fi, você teria que gastar mais dinheiro, tá certo? Tem também o problema do terminal oculto, certo? O collision detection, ele não iria eliminar de 100% o problema do terminal oculto, tá? Então, somando principalmente esses dois argumentos, né, se chegou à conclusão que não era interessante você implementar o CSMA-CD na rede Wi-Fi. E aí o pessoal começou a buscar um protocolo que tivesse as vantagens do CSMA, né, porque tinha se provado ser um protocolo eficiente, robusto, né, no caso do Ethernet, né, mas que também tivesse algumas mudanças, algumas variantes, né, que se encaixassem melhor com as especificidades das comunicações sem fio, né. E aí eles começaram a propor algumas diferenças, né, eles disseram o seguinte, se eu não vou ser capaz de detectar a colisão, então, uma primeira coisa que eu vou de design do protocolo é que eu vou, à medida que uma estação ela ganha a chance de transmitir no meio, né, eu vou transmitir o meu pacote de uma vez só, né? Então, se eu tiver um pacote grande, eu vou transmitir ele até o final, tá? E aí foi feita essa decisão para o caso do Wi-Fi, certo? Então, como é que o CSMA-CA do Wi-Fi ele funciona? Né? Tem esses 4 passos aqui, vocês podem depois checar, né? Então, deixa eu ir para uma figurinha aqui para ver se eu já acelero aqui. Tem aqui uma fonte, um destino, pode ser uma estação sem fio e um AP, podem ser 2 estações, né? A fonte, ela espera um tempinho diffs, né? Que é determinado pelo padrão, e aí ele transmite o quadro dele inteiramente, né? O destino, ele precisa dar um reconhecimento, né? Depois de um tempozinho CIFS, ele dá um ACK para dizer que recebeu aquele quadro, né? Então, isso aqui é o reconhecimento, né, que precisa ser transmitido. Então, esse ACK, ele precisa ser recebido pela fonte dentro de um certo intervalo de tempo, né? Se esse ACK não chegar, né, a fonte vai tentar retransmitir o pacote, né? Vejam que esses dois caras aqui, eles estão próximos entre si, tá? A gente está falando dentro da mesma rede local. Se ele tentar retransmissões algumas vezes, né, e não for bem sucedido, esse pacote é descartado, tá bom? Problema do terminal oculto, né? Existe, aqui aquela mesma, como se fosse aquela representação que eu mostrei para vocês do A, do B e do C, né? O host H1, ele tem essa área de cobertura que está, né, não está totalmente sobreposta com a área de cobertura do H2. Então, o H1 é como se estivesse oculto ao H2 e vice-versa. Mas tem no meio do caminho um access point. Então, o H1 consegue chegar no access point e o H2 também, né? Se eles transmitirem ao mesmo tempo na mesma frequência, vai haver uma interferência aqui no access point. A gente quer evitar isso, né? Então, foi proposta uma variante no protocolo, né, 802.11, que é o chamado mecanismo RTS-CTS, né? Esse mecanismo, ele faz uma reserva inteligente do uso do canal de comunicação. Então, como é que acontece isso?
Vamos mostrar aqui a figurinha, tá? Imagina que tem um access point, tem diferentes estações presentes, né, na área de cobertura daquele access point. A fonte da informação é essa estação aqui, né, e o destino é o access point, tá? Esses outros caras são outros nós que estão presentes. Então, a fonte, ela não transmite o dado dela logo de cara, tá? Ela primeiro transmite um pacotezinho especial chamado RTS. RTS é como se fosse um pedido de permissão. É um request to send, né? Uma requisição para enviar dados, né? Então, ela transmite o RTS. O destino, ao receber essa requisição, ele vai enviar um outro pacote especial, que é o chamado CTS. Né? O CTS é o Clear to Send, é como se fosse uma autorização para transmitir. Esse CTS, ele tem duas finalidades. Uma é dar um reconhecimento para o source de que ele está livre para transmitir, né? E também é uma indicação para as outras estações para não transmitirem nenhum dado enquanto o source estiver transmitindo. Porque nessa requisição RTS que o source mandou, ele mandou dentro dos campos desse cabeçalho, desse pacote, uma estimativa de quanto tempo ele vai precisar utilizar o canal, tá? E aí, de posse desse tempo, o Access Point, ele coloca essa estimativa também no CTS, isso acaba sendo recebido pelos outros nós, tá? Então, eles sabem, mais ou menos, aproximadamente, qual é a duração de tempo que eles não podem transmitir nada, tá certo? Então, durante esse tempo, eles ficam proibidos de transmitir, o source pode transmitir os dados dele, né? E depois, quando o source termina, o destino, né, o access point, ele manda um ACK, né, reconhecendo os dados que acabou de receber, né? Esse ACK também chega para os outros nós, né? E a partir daqui os outros nós estão liberados, né, para também utilizar esse mesmo mecanismo. Se eles tiverem dados para transmitir, eles vão iniciar o mesmo processo, né, enviando agora um pacote de RTS, tá certo? Então, com esse mecanismo de RTS-CTS, a rede Wi-Fi, ela consegue minimizar o problema do terminal oculto, né? Porque o terminal oculto, ele potencialmente poderia acontecer aqui, né? A fonte, ela não está vendo esses outros nós, e esses outros nós não estão vendo a fonte. Mas com esse mecanismo de reserva de recursos, né, a gente consegue minimizar esse problema. Pessoal, tinha mais algumas coisas aqui para comentar, né, mas eu acredito que não é nada muito difícil, assim, de vocês depois darem uma lida, né? Teria que falar um pouquinho sobre o quadro do I3E, o que é que significa cada campozinho do cabeçalho do quadro que é transmitido no 802.11, depois alguns recursos avançados em relação à economia de bateria, e também, deixa eu me lembrar qual é o outro recurso que é comentado aqui, gerenciamento de energia e adaptação de taxa. Tá certo? Que é o 802.11, ele consegue, dependendo de se ele detecta que o canal está em melhores condições ou piores condições, ele consegue adaptar a taxa dele. Quando ele está em melhores condições, ele aumenta a taxa de transmissão, quando ele está em pior condição, ele diminui, ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer também o gerenciamento de energia, para economizar a bateria de alguns nós que não estão precisando transmitir dados.